teve uma vez que foi muito engraçado também, que o bolo do casamento da minha mãe. Eu falei, mãe, vou fazer seu bolo. Ela, tá bom. Aí, tô eu tentando e nada. O meu padrasto, por fim, ele chegou e falou, Nicolas, deixa que eu passo. Aí ele deixou o bolo lisinho, nunca fez nada, ele deixou lisinho. Eu falei, cara, como é que você conseguiu? Ele falou, sou pedreiro, né, então... tudo tá certo, né, tô acostumado a mexer com área, então tá certo. Mesma coisa, mas pra mim era dificuldade. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia já vai tranquilinho, graças a Deus. Mas assim, não pensar grande, de início. Por exemplo, o que que você tem na mão? Ah, igual eu falei, eu tinha R$ 40. Com esses R$ 40 eu falei, o que que eu vou fazer? Eu quero começar. Então eu quero começar. Eu fui ali, comprei um pacote de trigo, um pacote de açúcar, a goiabada e eu comecei a fazer ali. Então é pensar, tipo assim, ó, poxa, o que que eu tenho agora? O que que eu posso começar agora? E pensar também que você vai ter, por mais que você comece com pouco, você vai ter barreira, vai ter obstáculo, vai ter gente que não vai gostar, assim como vai ter gente que também vai gostar. Vai ter gente que vai te apoiar e gente que não vai te apoiar. É. Então, é pensar assim, poxa, eu tenho esse aqui agora, eu vou fazer com esse aqui. E aí deu certo, agora eu vou começar a pensar em outra área também. Agora eu vou começar a pensar em outra área, porque, por exemplo, como eu falei, hoje, quando eu comecei só com biscoito. Eu fazia, era mais ou menos é, 5 a 6 quilos de biscoito por semana. E assim, o biscoitinho pequenininho, pacotinho com 150, dava mais de 50 pacotes por semana de biscoito. Então era bastante. E isso só vendendo dentro da escola. Era bastante. Caramba. Era bastante. Então, eu acho que. Aí eu comecei com um pacotinho, depois comecei para fazer pote grande. Então foi evoluindo. Então eu acho que é isso que a pessoa tem que ficar em mente. Vou começar a empreender? Tá, mas o que que eu tenho agora? Então, esse que eu tenho agora, eu vou começar daqui, depois eu vou para uma outra etapa, e depois para uma outra etapa. Cada etapa, né? Exatamente, não pular as etapas. E devagarzinho, porque depois você vai chegar onde você quer. E você tem alguns projetos para daqui a alguns anos? Como está? Então, lá em casa, a gente já até abriu uma vez uma cafeteria, que era até em frente o Antônio Peckley. Só que a gente teve que fechar, porque minha tia ficou com um problema de saúde, e aqui em Cordeiro, a minha família é toda de Teresópolis. Mas com a minha mãe aqui, só tem a minha mãe e a minha tia que é daqui. Essa minha tia, ela adoeceu, ela teve câncer, e minha mãe, pra poder ir com ela pra Campos e tal, a gente acabou fechando. E aí, por conta disso, não, a gente parou, mas não parou de vender, só fechou ali o ponto. Mas futuramente esse é o objetivo, é abrir o ponto novamente e continuar vendendo, porque aí quando você tem um ponto físico, você também consegue vender mais, porque aí mais pessoas veem e tal, não só dentro de casa. Claro que a ferramenta do Instagram hoje em dia é maravilhosa, porque pelo Instagram você consegue vender muito, muito, muito mais também. Mas quando você tem um ponto físico, é bom, porque nem todo mundo tá ali com o celular, né? Tem gente que é mais de idade que não fica acompanhando Instagram. Tem gente que gosta mais do Facebook, tem gente que gosta de outras redes sociais, tem gente que nem gosta de rede social. Nossa, a câmera me chamou no Instagram e Facebook. Então, eu nem gosto de Facebook, eu nem entro em Facebook, mas só no Instagram mesmo. E então ter um ponto físico também é bom. E aí esse é o objetivo, futuramente ter o ponto físico para a gente poder vender melhor. Sua mãe agora está mais envolvida na produção dos biscoitos, né? Sim. Como você vê essa parceria? Cara, eu acho muito incrível, porque assim, tem coisas que a minha mãe faz, por mais que eu já tenha tô acostumado a fazer bolo e tal, minha mãe também fez a vida inteira, mas tem coisas que a minha mãe faz que eu não sei fazer. E tem coisas que eu faço que ela não sabe fazer. Por exemplo, um bolo mais trabalhado, mais negócio. Você pergunta, Adriano, sabe fazer? Tipo assim, ela sabe, mas não vai ficar aquela coisa. Agora, eu sempre falo, tem uma coisa que minha mãe faz que eu não consigo fazer nem a porrete, que é o bolinho de chuva. Eu falo, que eu faça tudo, eu vou fazer. Agora não me pede pra fazer bolinho de chuva, não, que vai sair monstro de chuva. Não dá certo. Aí, lá no ponto de encontro, né, onde eu tava trabalhando, a Carla ela até pediu, ela chegou pra mim e falou, Nicolas, você faz bolinho de chuva? Eu falei, não faço não. Sei fazer, já tentei 500 vezes, mas não dá certo, sai monstro. Então, eu vejo assim com a minha mãe que coisas que ela faz são coisas que eu não vou fazer. Por exemplo, o biscoito. Eu comecei fazendo biscoito, mas aprendi com ela. Então foi só para dar o pum, sabe? Foi Sim, só sim. o impulso. E aí agora ela faz. Então biscoito decorado, quando é para aniversário, essas coisas assim, a gente sempre faz. Tem um aniversário, sei lá, do sol. A gente faz os biscoitinhos decorados com sol. Biscoito de Natal, a gente faz biscoitinhos de Natal, tudo decorado. Então, no caso ela faz, assim, ela tá à frente, mas a gente sempre faz junto.
E aí, por exemplo, o bolo, encomenda com a minha mãe ou comigo, mas aí o bolo é comigo. Ah, biscoito, comigo ou com ela, mas o biscoito é com ela. Então a gente consegue separar isso direitinho e aí a gente vai fazendo. Porque como atualmente o que tá saindo mais é bolo e a febre do morango. É bolo e morango. E essa área já não é da minha mãe, mas como é muita coisa, é muito morango, é muito negócio, então ela tá ali fazendo comigo. Então, assim, a gente faz coisas diferentes, cada um faz uma coisa, mas tá sempre junto fazendo. Aí vocês atendem um cordeiro, cantagalo, como Sim, funciona? a gente, em época de festa, por exemplo, quando tá Dia das Mães, em épocas específicas, né? Sim. A gente entrega em outras cidades. Por exemplo, no Dia das Mães e na Páscoa, a gente levou para Teresópolis. A gente conseguiu Caramba. fazer uma demanda bem grande e levou para Teresópolis para poder entregar lá. Já entreguei em Friburgo, na Páscoa eu entreguei em Cantagalo, Macuco, Friburgo. Então, assim, depende, porque como é longe, né, a distância tem um Sim, custo, sim. então só compensa se tiver uma grande quantidade. E para Teresópolis, na Páscoa, foi uma quantidade absurda de biscoito. Absurda de biscoito. A gente foi para lá com 4 malas cheias de biscoito. Caramba. Porque foi muito, graças a Deus. Então, depende. Então, quando tem nessas épocas mais comemorativas, né, a gente consegue fazer para fora, para outras cidades. Mas em épocas normais, não, porque é fora de mão. Sim. Só mais perto, por exemplo, Cantagalo e Macuco, eu ainda consigo fazer. Se for bolo, se for torta, essas coisas eu ainda consigo fazer. Mas coisas menores, por exemplo, um pacotinho de biscoito, aí não vale a pena. A não ser que tenha uma quantidade grande. Por exemplo, igual o morango. Aqui em Cantagalo eu tenho já uma encomenda para semana que vem, que é bastante. Então eu já vejo no decorrer da semana a galera daqui que vai querer, e aí eu venho e já distribuo para todo mundo. Aí tem como. E como é a recepção das pessoas de outras cidades, de Teresópolis, como é? Cara, eu acho muito legal, porque, como eu disse, dependendo da cidade, tem gente que não está acostumada com o trabalho. E aí, o biscoito, por exemplo, lá em Teresópolis não tem a galera que faz esse biscoito decorado. Caramba. E uma coisa que eu acho muito engraçada também é que dentro de Cordeiro existem muitas pessoas, não só Cordeiro, Cordeiro, Cantagalo, existem muitas pessoas que sabem fazer muita coisa, é artesanal, muito trabalho, só que em cidade grande tem também, só que não é muito conhecida. Então as pessoas não veem. Então, e as pessoas das cidades pequenas, eu acho que trabalham muito bem. E aí, quando você pega um trabalho que você faz e leva para uma cidade grande, as pessoas ficam admiradas com aquilo. Tipo assim, às vezes não é lá aquela coisa grandiosa, mas as pessoas ficam admiradas com aquilo. E quando a gente levou os biscoitos, quando a gente levou os bolos lá para Teresópolis, a galera ficou toda assim, caramba, que legal, porque eles não acham. Os biscoitos, por exemplo, tem uma amiga da minha mãe que quando a gente chegou lá com os biscoitos, ela falou, cara, eu nunca vi assim aqui. Eu só vi em um lugar e mesmo assim foi os pequenininhos casadinhos, que foi na Feira do Alto. Mas só aí não vi mais em nenhum lugar. E uma dessas caixas, até desse biscoito que a gente levou para Teresópolis, 2 caixas foi para São Paulo, porque foi para uma moça lá de São Paulo, e quando ela comeu lá, ela já entrou em contato com a minha mãe depois e falou: cara, quero mais desse biscoito, que tá muito bom. E assim, para você ver como vai longe, né? E, e é isso, porque eu acho legal, porque as pessoas têm cidades que não têm esse contato. E aí, quando eu ver o produto que as pessoas de cidade mais de interior, né, faz, ficam encantadas. E eu acho muito legal isso. Filipos, qual mensagem você gostaria de deixar para quem gosta de cozinhar e quer começar um negócio? Não abre mão do sonho. Tipo assim, se você tem o sonho de empreender, por mais que circunstância que esteja, seja mais difícil, financeiramente falando, ou família também que não apoia, não desiste. Porque eu acho que quando você tem um sonho de fazer algo e você coloca isso em primeiro lugar, tudo que você quer, tipo assim, por exemplo, meu sonho sempre foi cozinhar, porque eu sempre gostei dessa área, mas eu sempre quis ser professor. E aí, professor de biologia. E aí, por exemplo, isso não me impede de dar aula futuramente de gastronomia ou de confeitaria. Então eu vou juntar 2 coisas que eu sempre quis. Mas assim, se você tem o sonho de empreender, de fazer bolo, de fazer alguma coisa assim, não desiste. Foca nele e vai. Por mais que seja difícil, a circunstância que a pessoa se encontra não seja favorável. Mas não desiste, porque tipo assim, você tem um sonho de, sei lá, ser advogado.
meu sonho é esse, eu gosto muito dessa área, eu gosto muito disso. Mas você vai para outra, por mais que às vezes você vai fazer até bem aquilo ali, mas não vai ser aquilo que você não vai fazer com vontade. Então você vai estar fazendo um trabalho que não é um trabalho que você gosta. E aí quando você faz um trabalho que você não gosta, o ambiente não se torna legal. Por exemplo, eu amo fazer bolo. Por mais que a gente tenha estresse dentro de fazer um bolo, porque, por exemplo, às vezes. Falou de morangos que é o que tá na época. Os moranguinhos lá, quando a calda não dá certo, eu fico com ódio danado, que o negócio não fica, não endurece nem a porrete. Mas acontece. Então, dentro do trabalho, a gente tem coisas que vão acontecer que vai dar ruim. Mas foca sempre, tipo assim, não tá legal, mas eu vou botar como objetivo, eu vou tentar, por mais que eu não consiga agora, mas lá na frente eu vou conseguir e ter sempre isso em mente, porque se você lá na frente for fazer alguma coisa que não for que você goste, não vai ser legal. Quando você estiver trabalhando, no ambiente de trabalho não vai ser legal. Nicolas, quais são as redes sociais, pessoas encontrarem recomendadores? A minha rede social é o Nicolas Biscoitos, Nicolas Underline Biscoitos, que lá eu posto tudo, posto os bolos, as coisas. E meu número de telefone, que é 981-020390, que pode mandar mensagem lá também, que eu tô respondendo todo mundo. Recado dado. E aí, gostaria de ter participado do nosso programa. Foi um prazer.